empreendimentos nessa relação da Caixa, novos empreendimentos e terrenos novos e construindo tudo do zero. E em caso de regularização fundiária não existe ainda, como que isso funciona para manter as pessoas onde elas já estão, em caso de favelas? Companheiros de tanto da habitação, tantas cooperativas, estudantes da economia solidária, boa noite a todos. E satisfação de ter Ivanir aqui, né? Meus parabéns à cidade por essa iniciativa. Mas o que me acompanhou aqui desde o início, a Ivanir, eu acho que foi muito feliz em colocar um número enorme de dificuldades. Ficou pouca, né, Ivanir? A dificuldade forte, mas ficou pouca, né? Mas eu queria salientar mais um, vamos dizer assim, não tem maneira. As dificuldades de aprovação do nosso projeto da habitação são inclusive das próprias prefeituras, que querem ser parceiros das cooperativas. Nós estamos tendo um problema muito enorme. Por quê? Porque passa pelo mesmo sistema demorado, né, para aprovar os projetos. E hoje, vocês sabem que no Rio Grande do Sul, a grande maioria, vamos dizer assim, 400 e tantas prefeituras, na nova legislação, são obrigadas a ter no mínimo um departamento de meio ambiente ou secretaria. Pois incrível que pareça, isso não tem ajudado, continua trancando em tudo que é lugar, né? E a pressão do empresariado, que era o segundo ponto que nós estamos ali, eu acho assim, a dificuldade do projeto é grande, a disputa de mercado de terra, todo mundo aqui já sabe também que é grande, né? Não citou também aqui. Mas eu acho que é o seguinte, a dificuldade da parceria com as prefeituras que querem atuar na faixa 1 aí, é muito grande também. Eu acho que tinha que dar um jeito de flexibilizar a projeto, enfim, aquelas prefeituras que querem realmente ajudar, né? Esse é um ponto. O outro ponto é a questão da terra, de adquirir essa terra, né, pela entidade. Eu não sei, Ivanir, eu tive felicidade de chegar aqui muito tarde, porque eu pensei que esse evento era no outro local. Né? No outro local, eu vou dizer quem é que tinha aqui, mas não vou dizer. Tá? Então eu cheguei uma hora atrasada aqui. Tá? Mas eu digo assim, Ivanir, a dificuldade inicial para aquela entidade que queria comprar terra, tá, era o seguinte: primeiro, a dificuldade de cadastrar a entidade, ser reconhecida e aprovar o cadastro dessa entidade. Segundo, né, o segundo é o seguinte: um prazo muito pequeno para poder que os projetos ficassem concluídos, certo? Era duas coisas. Eu não conheço nenhuma entidade, se aqui nesse território tem alguém que tem uma experiência, que uma entidade comprou terra para depois fazer os projetos, eu sinceramente gostaria de conversar com essa pessoa. Porque aos que eu conheço, ninguém comprou terra. Tá. É o sistema esse do beneficiário direto, né? Tá. Então eu acho o seguinte, Ivanir, eu dou parabéns para você, porque você elegou quase tudo. Né? Então nós temos que enfrentar, nós do movimento cooperativismo e da Deus Solidária, vamos ter que agir muito mais para poder quebrar esse tabu aí. Né? A última coisa que eu quero colocar é em relação ao poder enorme que os pequenos e médios empresários, não estou falando nos grandes, porque todo mundo sabe como é que é os grandes, pegaram um poder enorme agora. Porque na verdade é o seguinte: estão vendendo e ganhando dinheiro como nunca com a mídia gratuita. Né? Então é o seguinte: a terra que era valor X, essa terra de uma hora para outra virou impraticável para habitação de interesse social. Muito obrigado, Ivanir, do teu papo aqui, estamos aqui. Eu fico imaginando, Ivanir, tudo está sendo do movimento popular lá dentro da Caixa, deve ser uma contradição. Divertido. Divertido vai ser.
Porque, assim, coloca uma questão, e daí eu imagino, é a nossa concepção também, a questão aquela de às vezes, quebrar regras ou sair fora um pouco dos padrões normais, mas a Caixa, por exemplo, onde você trabalha, ou então presta assessoria, ela te obriga, ou te ingesta de uma forma, tu se obriga a cumprir padrões. Eu falo, por exemplo, na Minha Casa Minha Vida agora, que tem atualmente, os arquitetos da Caixa, os engenheiros lá, enfim, que analisaram, e a gurizada da arquitetura, aí deve ter muitos aí, eu acho que tinha que começar a se preocupar com isso até a analisar, botaram uma casa pequena, né, que o dinheiro dá para ela, e umas aberturas que ela fica desproporcional ao tamanho. Na nossa cultura, principalmente aqui, no caso, ela é muito grande. Então, não tem, isso não foi discutido por nós. Né? Nós que estamos fazendo os projetos, os programas, executando os projetos aí, não fomos consultados disso aí. A Caixa simplesmente colocou. Outra questão, e eu vou falar da Caixa, porque se eu falar do programa em si, aí tem para falar uma noite inteira, mas coisas que saem da Caixa mesmo, que eu acho um grande erro, então. Porque o presidente da República, lá na época do Lula ainda, falou que chegou no empreendimento, não sei que município aí, que estado, e estavam lá entregando o caso no meio do lodo. Né? A Caixa, por sua vez, começou a exigir, primeiramente, algumas superintendências, e agora parece que é meio geral, a questão de que tu não pode fazer um empreendimento se não tiver infraestrutura completa na frente, quer dizer, asfalto. Isso eu acho que até que está certo, um empreendimento onde tu faz coletivo. Agora, nós, por exemplo, no Movimento Nacional de Moradia, temos grupo organizado em municípios do Alegrete, por exemplo, aonde o prefeito lá prioriza arrumar a estrada para o produtor rural, né? E onde a cidade lá de 70 mil habitantes tem 10% de rua pavimentada. E daí aquela pessoa que mora lá na terceira geração, há 150 anos na cidade, está com uma casa caindo aos pedaços, escorada por madeira para não cair, nós não podemos fazer uma casa que não tem asfalto na frente, não tem calçamento, nem vai ter, ninguém vai fazer. Né? Não é a cultura da cidade lá, a cidade se projeta de acordo com tem lá em Boa Sagrada, então isso é coisa que a Caixa está exigindo, não é a normativa, não é o governo federal, mas sim a Caixa. Então isso eu acho que tinha que de fato mexer por lá, porque nos empreendimentos, que são lotes isolados, tinha que ter uma coisa. Outra coisa, para quem constrói empreendimento de 100, 150 mil, esse pode fazer em rua sem pavimentação no Rio Grande do Sul. Nós, como fizeram 3, não podemos. Então, é uma verdadeira uma situação ridícula para nós. Outra coisa é o seguinte, nós do Movimento Popular, eu sou presidente de uma cooperativa, eu sou do Movimento Nacional de Moradia, mas sou presidente de uma cooperativa. A minha entidade, por exemplo, foi uma das primeiras a fazer, foi a segunda, casualmente, a fazer crédito solidário no Rio Grande do Sul. Ela, como fez um empreendimento com um povo, que a maioria deles catava o papelão, não estava pagando tão em dia como deveria. Aí por exemplo, a minha entidade está impossibilitada de fazer Minha Casa Minha Vida, porque nós temos um índice de pagamento de inadimplência superior a 6%. Então nós temos fora. Eu sou militante, tenho que ajudar a organizar os outros, mas a nossa entidade não pode fazer para o nosso povo. Né? Não pode fazer porque tem mais 6%. E o que está sendo exigido dos empresários? Qual é o prefeito que, por exemplo, faz um empreendimento Minha Casa Minha Vida, que ninguém paga, ele está sendo penalizado? A prefeitura não pode fazer casa naquele município? Pode, né? Agora nós, dos movimentos sociais, não podemos, tivemos inadimplência maior que 6%. Então isso eu tinha que ver um pouco, dar uma olhada, Vanessa, assim, ó. E eu acho que nós precisávamos abrir esse debate. Essa questão dos 6% é uma coisa muito ruim para nós. O nosso povo não tem muito pouca flexibilidade na questão para fazer para os nossos, para aquele pessoal que carregou a bandeira, que está com ela nas costas ali, eu não consigo agora, nós pegamos os filhos das nossas preocupações, que estão consolidados ali, não conseguimos fazer Minha Casa Minha Vida. Porque ali, de repente, tem um cidadão que já conseguiu fazer uma casa melhorzinha, aí não tem como botar asfalto na frente da casa do cara, eu não posso botar Minha Casa Minha Vida para ninguém. Por quê? Porque não pode pagar pelos outros. Aí, os filhos do nosso povo, esse eu organizo eles, vou ali no latifundiário, compro um pedacinho de terra, boto lá 40 unidades habitacionais no condomínio, e os nossos filhos vão para lá. Mas nós, que somos um movimento social, que carregamos a bandeira, que moramos no barraco, que ocupamos as terras, fizemos a luta, que construímos esses projetos, nós não temos direito a acessar o Minha Casa Minha Vida.
pessoal tem mais 6 pessoas inscritas, contando com o Roberto. E a gente encerra uma rodada e vê se consegue fazer outra depois, tá? Para a Vanessa responder. Boa noite, meu nome é Roberto, eu faço parte da Associação de Moradores da Vila São Judas Tadeu, que é uma comunidade, Vanessa, que fica aqui no Partenon, ao lado da universidade privada, infelizmente. É uma ocupação de 60 anos, mais ou menos. Infelizmente, porque a universidade nos trata como área de reserva, né? De vez em quando tenta tomar uma parte. O que aconteceu? Nós lutamos pela regularização fundiária, basicamente, concessão de uso há muitos anos. Tem um projeto já aprovado e feito pela Caixa Federal de regularização fundiária, né? Entramos inclusive na Justiça, assessorados pela Caixa, Ministério das Cidades pela Caixa, né? Foram gastos quase R$200 mil, com 3 comunidades, incluindo a nossa. Né? Entramos na Justiça, peleamos com o governo Rigoto, peleamos com o governo Ieda, não foi nos dada a concessão. Quando o Tarso ganhou aqui a eleição em 2010, nós dissemos, oba, agora sai. Aí fizemos um debate, inclusive antes de assumir com o atual secretário de Habitação, Marcel Wilson, e pensamos, bom, a gente sempre lutou pela concessão, agora vamos então dar um passo adiante e vamos construir um projeto habitacional, que seria o ideal, né? Vamos um passo à frente. Tem governo, tem dinheiro, governo federal, vamos dar um passo à frente. Procuramos a Universidade Federal, procuramos, né, professores engajados aqui, conseguimos fazer uma parceria com a Universidade Federal, com a Faculdade de Engenharia, construímos um projeto habitacional sustentável, as diretrizes do projeto habitacional sustentável, não o projeto arquitetônico, mas as diretrizes, processo maravilhoso feito entre a universidade e a comunidade. Levamos essa proposta, porque é uma proposta, não está pronta ainda, tem que ser aprofundado, até o governo do Estado e disse, olha, o que nos falta para colocar isso em prática? A concessão. Se o governo do Estado não tem dinheiro, sabe que não tem, nós precisamos da concessão, porque isso nos libera para a gente conseguir buscar recursos e fazer isso independente do governo do Estado. Quando a gente teve essa conversa com o Marcel Fusson na primeira reunião que teve, quando ele assumiu, ele nos disse, não, vocês não vão ganhar concessão. Nós vamos fazer um projeto habitacional para vocês, e depois que esse projeto habitacional estiver pronto, cada família vai ganhar doação da área, a doação da sua casa. Nós dissemos, não, nós não queremos isso, não nos serve, porque no momento que for doado individualmente para cada família, a PUC vai lá e vai comprar individualmente, porque cada família vai tomar conta da vida. Está dando um presente para a universidade. Ele bateu a cabeça e disse que não, que é direito do pobre ter a sua propriedade individual. Uma visão completamente capitalista da situação e conscientemente entregando para a universidade. Futuramente a universidade está crescendo, todo mundo está vendo, todo dia nasce um prédio novo. Vai lá ou a universidade ou o empreendimento imobiliário que está tomando a cidade. Então, todas as dificuldades que são colocadas aqui, para nós é diferente. Quem teoricamente seria nosso aliado, que nós, de certa forma, nos ajudamos a eleger, para tirar o que foi o governo Ieda aqui, agora está contra nós, a comunidade. Nós temos uma maravilha de uma proposta de projeto habitacional feito, sustentável. Não conseguimos nem abrir essa discussão dentro do governo do Estado. Estamos dando de presente para o governo do Estado. Aí a gente consegue avançar com quem teoricamente seria nosso inimigo. Quem está na prefeitura é Fortunais, todo mundo sabe aqui. O retrocesso está sendo a cidade, em vários aspectos. A gente consegue fazer um diálogo com o governo municipal. Junto com a universidade, de novo, conseguimos fazer um projeto de uma creche comunitária ecológica maravilhosa que está pronta, vai sair agora o projeto, a licitação. Está tudo pronto, entregue para a prefeitura. O dinheiro está reservado, tudo direitinho. Conseguimos avançar com quem a gente mais tem retrocesso na cidade, não conseguimos avançar com aqueles que nós elegemos, justamente para conseguir dar um passo adiante. Estamos amarrados, não por toda essa burocracia, mas sim por uma falta de vontade política de alguém que está, inclusive, despreparado para estar ocupando aquele cargo, porque também não conhece as leis e não conhece, nos parece, está bem colocado isso, a pasta que ele administra. Então, eu acho que isso, inclusive, é uma denúncia, né? A gente tenta trazer, inclusive, como denúncia, porque é um absurdo. O dinheiro público federal que foi gasto na comunidade e que agora
simplesmente não é levado em conta. Nacional de Luta pela Moradia, né? Primeiro, assim, acho massa assim, a galera ter trazido a Evaniza para a gente poder também estar socializando as experiências, né? A gente aqui no Rio Grande do Sul, né, tem alguns avanços e alguns retrocessos, né, com essa questão da moradia. Eu acho que especificamente o debate da questão da autogestão, que a gente tem muitas contradições nesse debate. A gente já teve experiências no Rio Grande do Sul muito frustrantes em relação a isso também, né? De a gente acreditar e tal, e acabar tendo dificuldade, principalmente, eu acho, no ponto de vista que tu levantou, que é da gestão, assim, né? Onde a gente, enquanto movimento, precisa crescer. Eu queria pegar um ponto que é essa questão mais, primeiro, do espaço que a gente está, né? Que é a universidade, né? Que traz essa questão mais do choque entre a universidade e o entendimento do... Tá ouvindo? Não consigo, tá? Do choque entre essa questão do saber acadêmico e o saber popular, né? E daí tinha provocado a questão do militante, do coordenador de movimento, que chega lá, daí na hora da obra tu pega um técnico pela frente. Eu quero dizer que a grande maioria são tecnocratas mesmo, tem uma tremenda dificuldade de compreensão em relação ao que a gente se propõe, né? E fica muito fechado hoje. Acho que essa experiência de estar vindo para cá, o movimento comunidade está vindo para dentro da universidade, faz o exercício também no sentido contrário de também, né, fazer, flexibilizar essa relação que eu acho que no futuro, né, nos auxilia lá no canteiro de obra, na questão da relação, no respeito a essa questão do entendimento. E daí, nós agora do movimento, no último período, inclusive a gente tirou isso aqui no Rio Grande do Sul, a gente está criando uma estrutura onde essa estrutura ela está pensada com pessoas com perfis diferentes que a gente mesmo construiu coletivamente em acordo, aonde essas pessoas elas pensarão essa questão da gestão do técnico social, toda essa questão da relação de canteiro e tal, porque a gente sabe muito bem, nós é muito operacional, nosso negócio é na porta e, né, de vez em quando nós sentamos lá planejando e vamos de novo. Né? Agora também a gente precisa, no momento e a conjuntura que a gente está, também aproveitar momentos que nem tem a Evaniza, que tem essa compreensão enquanto movimento dentro da estrutura, para a gente também, a partir das informações que ela traz para a gente também começar a transformar isso numa qualidade melhor na nossa relação do dia a dia. Outra é essa questão da juventude que tu colocou no início, né? Quer dizer, e hoje mesmo estava escrevendo uma matéria onde estava colocando um pouco do que a gente encontra em Restinga hoje, que é o bairro que tu citou em Porto Alegre, na idade vai receber em torno de 30 mil habitantes nos próximos períodos. Isso significa uma cidade de pequeno porte do interior inteira, no bairro, na cidade, né? Maior. Né? Ou maior, né? Mas tendo essa noção, assim, sendo que ela já comporta hoje 200 mil habitantes, né? Então, e a grande dificuldade nisso, eu acho que tem a contradição do programa, né, do governo federal, que às vezes as pessoas também têm esse receio, né, de falar, eu, né, fiz campanha para Dilma, se tivesse que fazer, faria de novo, não tem problema com isso, agora não abro mão de questionar. Tipo, né, a forma que está colocado o programa, ele também traz problema. Né? Ele traz problemas onde, bom, hoje na Restinga a gente está vendo a falta de planejamento, e daí não é nada do governo federal que provocou, a forma da gestão pública municipal, e daí eu acho que isso é a realidade em vários municípios que vão acontecer, que não consegue se adaptar, por exemplo, as estruturas de equipamento não acompanham a velocidade da implementação da produção habitacional colocada nesses municípios. E os próprios municípios muitas vezes também não têm recursos, né, próprios para manter essa. Então acho que falta também nesse debate tá tendo esse problema assim, de choque entre essa questão da provocação da implementação da política de desenvolvimento habitacional no país e no desenvolvimento urbano. Mas ao mesmo tempo aqui eu estava falando da Restinga, porque a questão da juventude ela é gritante, assim. Né? A gente tem feito plenárias na Restinga de 15 em 15 dias, que reúne em torno de mais de 500 pessoas, e tu vê, assim, é nítido, né? É a pesada que a gente já vinha discutindo antes, que 17, 18 anos já largou estudo, já é chefe de família, já tem que correr atrás, já não quer morar mais com o pai e tal. E cada vez mais a política pública ainda está com aquela visão lá da década de 60, que a família é aquele formato bonitinho, legal, e não consegue acompanhar essa questão violenta que a gente está sofrendo aí em relação a isso.
mas ao mesmo tempo dizer que a gente está querendo direcionar nossas baterias para esse público e aproveitar esses momentos que tem um atrativo, né? Infelizmente as pessoas estão correndo atrás da casa, né? Para que a gente também aproveite esse momento para também estar trabalhando essa nova concepção de reorganização, que daí a partir de coletivos, a partir dessa questão, né, das cooperativas, e daí das cooperativas de fato, né? Não é essa compreensão só de ter lá um CNPJ para fazer captação de recursos, e na prática tu vai ver as pessoas nem debater coletivamente com as pessoas, não debatem. Acho que é um pouco só isso para socializar. Alô, Evanise, prazer em conhecer. Quando a Evanise começou a falar e não parou mais, uma metralhadora, né? A gente vê que na fala dela nós já passamos por tudo aquilo ali. E integrante, militante da Central dos Movimentos Populares, e hoje a gente à frente da Cooperativa Habitacional dos Empregados e da Federação Nacional de Habitação dos Empregados Correios, a gente vê que o debate é muito longo, muito longo. O que está na pauta para a gente fazer com que o nosso país diminua o déficit habitacional? Ou a desalienação do nosso povo das vilas, do nosso povo comunitário, ou a qualidade de vida dele emergencialmente, sair do esgoto, sair do local onde não tem o saneamento básico, a rede elétrica. O que está em pauta emergencial, né? Que a gente coloca muitas críticas e às vezes esquece que a qualidade de vida ela é muito emergente. E falta uma série de coisas, realmente, é uma dificuldade enorme do movimento se qualificar tecnicamente, negocialmente, e entrar nesse mundo do mercado e tentar resolver, em parceria com o poder público, municipal, estadual e federal, uma demanda que é muito grande, que é o déficit habitacional. E teria várias perguntas para socializar com a Evanise, para ela também nos ajudar, que a gente sabe que o centro do país ele é mais valorizado do que nós aqui do sul, na questão de infraestrutura. E nós temos as mesmas necessidades e não somos diferentes do pessoal do centro do país. E as diferenças ainda são gritantes de nós para eles. O valor do terreno aqui é caríssimo, a falta de infraestrutura é grande e a gente tem uma enorme dificuldade de organizar e capitalizar recursos para a gente diminuir o déficit habitacional. Mas assim, Evanise, nós estamos construindo aqui no Estado do Sul, através da Cooperativa Habitacional e a Central Movimentos Populares, construímos 204 casas em Viamão, a qual o Felipe tem conhecimento e foi lá e já fez estudos. Construímos 2 projetos em Alvorada, um projeto em Esteio, um em São Leopoldo. Estamos com um projeto atual em Cruz Alta e ainda tem outros que estão vindo aí. Mas todos assim de um ano para o outro ano, porque a burocracia é muito grande. Tá? E nós ainda temos dificuldade com a parte técnica da Caixa Econômica Federal, principalmente ali no campo da engenharia, da arquitetura, onde não se relaciona ainda com a questão social de fato. Né? Se tu não seguir à risca 100% a parte técnica, nem o Ministério da Cidade mais tem força para vencer a técnica da Caixa Econômica Federal. Tá? O colega estava colocando aqui a questão da inadimplência que o crédito solidário nos coloca, e nos colocou, e vai nos colocar até o final dos 20 anos. Tá? O crédito solidário 1, que a gente assinou, tem seguro. Veio um regulamento, então, para cair o seguro, mas nem todos conseguiram, em tempo hábil, encaminhar para diminuir a sua parcela, e nós temos uma inadimplência que tem que ser controlada pela entidade, e se a entidade não tem aquela organização administrativa,
ela tem problema sim de acessar outro empreendimento. E aí os recursos, fora que tu estava falando da legalização, tu tem que ter o recurso também para controlar e estar monitorando dia a dia o cooperado lá que assinou a casa própria, que às vezes ele está em dia, porém 3 meses ele se perdeu lá e atrasou. E aí não é só ele, é uma cultura geral que a gente sabe, o período que está bem, outro que está mal, porque são assalariados, querendo ou não, esse público são assalariados, mas que ele já vem pagando já desde 2006 o seu financiamento, porém em 2011 ele atrasou lá, novembro, dezembro, janeiro, por causa das festas, e isso prejudica a entidade de assinar outro empreendimento porque tem inadimplência mais de 30 dias. Né? Essas regras, a gente sabe que o Ministério das Cidades cria, o Conselho do FDS cria, né? O Conselho do Ministério das Cidades cria, mas que a parte técnica da Caixa também, ou a direção da Caixa, ou a consultora da Caixa, pode nos ajudar e estar fazendo essa interlocução, porque tem uma vivência enorme que acabou de passar para nós, e que se a gente não tiver esse apoio, como que outras cooperativas menores que poderiam estar se lançando um algo a mais fora o seu empreendimento inicial, tipo Cometal, que tem terreno próprio e que está na luta lá, com várias experiências, né? PSF, pega Cresce Solidário, Minha Casa Minha Vida, tudo num local só, né? Mas que tem dificuldade de voar, porque ainda existe umas dificuldades aí, né? Sim, gostaria que tu falasse também, por exemplo, São Paulo, Rio, Brasília, Minas Gerais, eles têm um valor diferenciado daqui do Rio Grande do Sul. Se tem alguma coisa pensando se igualar as capitais aí, os valores iguais, tá? Esses 2% que tu falasse do FDS no bolo, a gente sabe que, infelizmente, nós somos produto de um governo de esquerda que assumiu esse país. Antes nós não tínhamos nada, né? Mas que o FDS poderia até, de repente, ser absorvido, arrumar uma maneira que ele seja absorvido pela Caixa Econômica Federal, que se algum dia vem alterar o governo, não se perca essa fonte de recurso, tipo o FAR. O FAR a gente sabe que é administrado pela Caixa, a FGTS é administrado pela Caixa. Né? Se a gente algum dia alcançar essa garantia de o FDS ficar então gerenciado pela Caixa, nós estaríamos então garantidos a longo prazo para continuar, né, o que a gente vem fazendo e se aperfeiçoando cada vez mais. Tá? Eu queria que tu falasse também um pouquinho da compra de terreno, legalização e projeto. Que essa experiência que eu vi no Rio Grande do Sul não chegou muito. Né? Eu vi muitas cartas publicadas em São Paulo. Quando a gente visita o Ministério da Cidade, a gente vê que São Paulo tem essa prática e faz bastante. Nós queremos entrar nessa época, nós também temos esse problema. Guaíba, nós perdemos um projeto pela burocratização da supervisora de habitação da Caixa Federal, demorou muito, o proprietário desistiu e abandonou o processo. Ficamos com a mão na frente e outra atrás. Belém Novo, centro de Belém Novo, terreno na frente da Júlia, também a mesma coisa. O proprietário desistiu, perdemos o terreno. Desculpa. Protásio Alves, 12 mil em frente da VAP, um excelente terreno. Perdemos pela demora, ficamos com a mão na frente e outra atrás também. 118 terrenos na Vila Gaúcha, perdemos a Bolognese, por também não ter conhecimento, não ter acesso a um tipo de ferramenta essa, e tu conseguir então pagar o terreno na frente e garantir o empreendimento. Né? Outra coisa também é a construção vertical e horizontal. Bom, nós temos dificuldade de fazer a construção vertical aqui, em cima de que nós temos um círculo escolar muito forte, elitizado, que não quer construir de jeito maneira de 0 a 3,
tem uns guerreiros tipo Maracalfa que está tentando sobreviver a esse mercado, mas que recebe um boicote muito grande, a mulher lá está sofrendo para terminar os empreendimentos que tem 0 a 13 e tu tem dificuldade de ter construtores de 0 a 13 por causa que eles se fecharam. Eles querem fazer o de 3 acima, ou então querem estar no mesmo patamar de São Paulo. A prefeitura lá, a gente sabe, parece que está botando 20 mil reais a mais a cada contrato assinado. Aí dificulta para a gente aqui, né? Nós, por exemplo, os Correios estamos buscando construtores de Brasília para vir para cá, que querem construir então de 0 a 13. Então há uma casta aqui também na construção civil que a gente tem que vencer, né? E, bom, vou ficar por aí. Obrigado. Felipe, você é inscrito por aqui, só para entender. Dois, depois... Primeiramente, boa noite a todos e a todas. Sou Emerson Santos, conselheiro da temática de habitação, Organização das Cidades do Desenvolvimento Urbano e Ambiental, e também presidente da COPERCAN, que é uma cooperativa habitacional do bairro Camaquã de Porto Alegre. Bem, a gente vendo a exposição da Ivaniza aqui foi muito feliz, porque é a realidade que a habitação enfrenta no Brasil, déficit habitacional, questão da organização das comunidades, das entidades, a gestão, que eu acho que é o maior problema que as entidades enfrentam, porque ser presidente de uma cooperativa é ser presidente de uma empresa, né? Ela pode ter o caráter de filantropia, de atender às necessidades das comunidades, dos coletivos, mas é uma empresa. E ela tem que ter essa visão, porque mais adiante, se não manter ela vai se extinguir, vai criar impostos, vai criar dificuldades para fazer os projetos. O programa Minha Casa Minha Vida também é o que eu vejo, principalmente em Porto Alegre, que faz com que a própria gestão não tenha mais interesse em desapropriar áreas para construir casas. Entendeu? Para atender principalmente as demandas do orçamento participativo. Então, estão tudo baseado. Se tem algum problema de irregularidade fundiária, programa Minha Casa Minha Vida. E aquelas áreas que estão constituídas há vários anos e vem trabalhando na regularização fundiária, como vai ser enfrentado? Então tem esse grande problema, Minha Casa Minha Vida está acontecendo em Porto Alegre. Também a compra de área, como muitos falaram aqui, inflacionou as áreas. A gente sabe disso, o terreno valia 300 mil, hoje vale 1 ou 2 milhões. Mas como comprar esse terreno? Porque para comprar esse terreno, o proprietário vai ter que autorizar a entidade, passando a matrícula para o nome daquela entidade, ou propriamente averbando para aquela entidade. Isso aí é um pouco difícil, pessoal, de colocar na cabeça dos proprietários, porque o cara está visando só o lucro, só o dinheiro. Então tem que achar uma maneira, porque esse convencimento é muito difícil de fazer para o proprietário. A entidade proprietária, saber que ele vai ter que dividir aquelas matrículas no loteamento ou no condomínio e passar para a cooperativa, acreditando que a Caixa vai passar o recurso. E daí vem a demora, como o Paulinho falou. Daí vem a demora. E daí desiste no meio do caminho. Então isso aí a gente tem que achar uma solução para esse ponto aí. Mas tem um ponto positivo, pessoal, da construção civil, que é a economia. Então não vamos pensar que o governo não pensou também na economia quando criou o programa Minha Casa Minha Vida. Porque quantos empregos gera a economia? Diretamente e indiretamente. Quantos itens tem uma casa? Então tudo isso é muito importante para a economia do Brasil. A gente sabe disso, que a construção civil é uma necessidade da construção também da infraestrutura. O próprio presidente da Fiesp fala isso, falou até em rede nacional, que a infraestrutura do Brasil é muito precária. Também a questão dos R$ 1.600. R$ 1.600. Por que não 1.822, 866? Seria os 3 salários mínimos, R$ 622 cada um, que daria mais condições para atender aquela faixa que passou R$ 100
ou 50 reais. Tá? A gente sabe disso que tem essas questões, e quem tem cooperativa sabe que às vezes por causa de 100 reais ou 50 reais não tem condições de acessar o crédito. Outro ponto também, de 3 a 6 não tem diferença a construção se nós analisarmos. Não tem diferença nenhuma. Se nós entrarmos no apartamento de 3 salários mínimos e um de 6, não tem quase diferença nenhuma. Só a questão do material e também dos revestimentos dentro do apartamento. É isso que vai mudar. Não tem diferença. Então, o que o empresário, a visão do empresário, ele pensa assim, é melhor construir de 3 a 6, que eu vou utilizar a mesma mão de obra e vou poder ganhar um lucro a mais. Tá? Então, seriam essas colocações. Obrigado a todos. Eu queria te dizer que realmente é uma alegria te ter aqui, né? Enxergar toda essa tua caminhada dos movimentos populares só engrandece aqui a nós de Porto Alegre, realmente é um privilégio. Eu sou noiva e sou da Cometal, a Cooperativa Habitacional dos Metalúrgicos de Porto Alegre, e orgulhosamente a gente faz parte de um exemplo de sucesso das cooperativas aqui de Porto Alegre. E somos um exemplo de autogestão mesmo, porque primeiro nos organizamos, depois compramos a terra, depois fomos para o AP, conseguir abrir as ruas, depois fomos conseguir rede de água, depois a luz, e assim, uma coisa de cada vez. E por isso vamos fazer 20 anos no ano que vem. Então, só para ter uma ideia do quanto a moradia é demorada, né? Porque essa caminhada toda leva bastante tempo. Nós viemos aqui hoje com uma expectativa de te ouvir falar um pouquinho a respeito das garantias, porque é o que está pegando hoje lá para nós. Porque a forma como está desenhado o programa Entidades, as cooperativas que já têm a terra acabaram ficando fora por dificuldades bem operacionais, né? E é o caso da Cometal. Então a gente queria te ouvir falar um pouquinho disso e nos apoiar nessa nossa caminhada. E porque nós estamos assim, né, Ivanise, no sentido que nem a senhora aquela que disse que tinha casa lá na Bahia. Nós estamos moralmente íntegros, mas não estamos conseguindo fazer as pessoas morar. Então tá difícil para nós. Obrigada. Não, aqui vou me ater mais, já que a Loura falou por nós, da Cometal, sou João Miguel da Cometal, sobre a questão mais das garantias. Eu vou me ater mais aqui na questão da migração também. Acho que é importante esse ponto, porque trabalha muito na questão da idade. Na nossa cooperativa, por exemplo, do Crédito Solidário, que acessamos o Crédito Solidário, uma boa parte, 1/3 dos colegas tem acima de 50 anos. Então o seguro... Para esse, o seguro pega mesmo mais de 50% do valor da prestação. E lá até por Cuba tem um associado nosso, dos 32, que não concordou na época em fazer a migração, porque teria que ter os 32 colegas. Acabou, naquele momento, nós perdemos o prazo. Então nós queríamos até fazer uma sugestão lá na reunião da distrita, lá da preparação agora para essa reunião de hoje, de nós tentar entre nós aqui, já não é só a nossa cooperativa, outras cooperativas estão nesse processo, e nós buscarmos não ficar engessado nos 32, entendeu? Com a Caixa que fazer a migração, nós buscar uma alternativa, que não fique engessado nos 32. Aí vem o indivíduo até nós resolver, judicialmente, inclusive a cooperativa eliminar o colega desse que a normativa permite, inclusive, de afastá-lo do programa, isso tem um tempo, né? Então nós queremos, para não atrapalhar o programa, e os colegas que têm a possibilidade de acessar, de diminuir a sua prestação dos valores, se manter em dia, inclusive a adimplência, vai diminuir a inadimplência, e vai ser bom para todo mundo, para as cooperativas que vão ter acesso ao pequeno recurso. Então esse ponto é importante. Eu ia meter mais aqui a questão aqui, que eu colocasse também na questão até o tema de hoje aqui, é a autogestão, buscar, digamos assim, para nós ser protagonista dessa ideia maravilhosa, que é o cooperativismo. E para ser protagonista, seguindo, digamos assim, como paradigma, a cooperativa do Uruguai, nós temos que ter uma longa caminhada, nós não temos que fazer uma revolução. Não vai acontecer aqui. Lá houve um momento muito difícil para os companheiros uruguaios, mas nós podemos construir a partir deles uma ideia nossa própria. Tá, pessoal?
E aí parte da autogestão mesmo, fazer a poupança prévia, insistir no centro dos colegas, para construir as alternativas. Porque só vindo, que a ideia que a Evaniza apresentou para todos nós aqui, 90% desses recursos, todos eles são canalizados para construção e compra da área. Então cabe a nós, os movimentos que trabalham com a questão da moradia, as cooperativas, nós fomentar isso para as pessoas, partir delas também. Não só esperar o recurso, daí fica aquelas pessoas, aí sim no final é só a casa. Não tem mais. Muito obrigado. R$90, né? Numa realidade rural de distâncias extremamente longínquas, com dificuldades de acesso, enfim. De 2008 a 2010, digamos que deu uma melhorada, R$11 mil para também 42 metros quadrados. Então, uma realidade que, na verdade, é inversa e perversa. Porque, ao mesmo tempo que tu tem uma distância maior, uma dificuldade maior de fazer a execução da unidade habitacional no meio rural, a quantidade de recurso é muito inferior ao que é praticado na zona urbana, o que traz uma dificuldade imensa. A partir de 2011, com o programa Minha Casa Minha Vida, os assentamentos da reforma agrária foram excluídos do processo habitacional da Caixa. E nos restou o Banco do Brasil, né? Trabalhar com o INCRA e com o Banco do Brasil. E eu digo para vocês hoje que o Banco do Brasil está entrando no Minha Casa Minha Vida 2. E se as cooperativas acham que é ruim trabalhar com a Caixa, eu vou dizer que o Banco do Brasil é muito pior. Porque é assim, a burocracia é imensa, são técnicos que não têm técnicos qualificados para trabalhar com a habitação, não têm know-how para trabalhar com a habitação, se apegam nos detalhes financeiros de notas fiscais e etc., o que não é a realidade da construção habitacional, né? Então, as dificuldades da habitação rural são inúmeras, né? E começam nos normativos, onde o normativo que é aplicado para a zona rural é o mesmo normativo que é aplicado para a zona urbana. E a realidade é completamente diferente, né? Então não leva em consideração a realidade da zona rural. Por exemplo, uma dificuldade, né? O prazo. Se tu tem aí uma obra de 1 ano e meio na zona urbana, tu demorou 1 ano e meio para construir uma unidade de uma casa, tu está atrasada. Agora, na zona rural, tu constrói 6 meses, 6 meses tu para a obra, porque no inverno o caminhão não entra, tu não consegue levar material, então a partir daí tu já entra lá nos registros da Caixa como obra atrasada. E aí inclusive sofrendo ameaças de distratos de unidades que tu não consegue dar conta, né? Muitos beneficiários sendo retirados do programa por não estar conseguindo cumprir, enfim. Outra dificuldade com esse valor, na verdade, muito se contou com a questão do juro, né? Para conseguir, na negociação com as empresas que fornecem, complementar os recursos para poder terminar os projetos. Só que os normativos da Caixa mudam conforme, tipo, troca os normativos que nem troca de calcinha quase, né? Então, o normativo do juro mudou 4 vezes nos últimos 4 anos. Então, no início, tu podia usar o juro tanto para complementar a unidade, tanto para a entidade organizadora, como para equipamentos comunitários. Depois já não podia mais. Aí só com o projeto e só na unidade. Depois nem na unidade podia e tudo voltava para a conta da Caixa. E antes tu podia usar o juro depois do 100%. Agora só antes de terminar. Então para nós isso ficou muito complicado. Nós temos hoje 5 mil unidades contratadas, executamos 85% e 9% não vão ser completadas. Porque não temos condição de acessar esse juro, já foi negociado em Brasília, lutas e pé na porta e uma série de coisas, e a gente não conseguiu avançar nessa negociação. Então, isso vai dificultar agora essa retomada do programa Minha Casa Minha Vida 2, onde os assentamentos retornam para a Caixa e os assentamentos da reforma agrária no Rio Grande do Sul não vão conseguir contratar. Então, é uma questão muito complicada. E, enfim, muitas outras dificuldades que eu enumerei, mas não vou falar, mas eu acho que assim, o principal desafio é esse, é conseguir trabalhar o PNHR de forma diferente da habitação rural, pela questão da infraestrutura mesmo, das distâncias enormes, das dificuldades que tem de trabalhar na zona rural. A todos e todas. Não, eu até queria dizer assim, para brincar um pouquinho com a Pelsa. Vai pegar muito perto. Não, é que nós também somos um exemplo de autogestão. Porque assim, Porto Alegre é uma cidade sui generis,
pela questão das ocupações que nós fizemos, a quantidade de ocupações nas áreas centrais, inclusive, de forma sem litígio, de forma organizada. Nós temos mais de 600 vilas em Porto Alegre que foram ocupadas e que as pessoas garantiram sua moradia, mesmo não tendo a maioria regularizado, legalmente. Existe um acordo moral, político na cidade de manutenção dessas famílias, E eu sou oriunda da Vila Renascença, eu e o Paulo Machado somos oriundos da Vila Renascença, e nós lá regularizamos pelo orçamento participativo, e casualmente foi uma comunidade que se criou a partir de um projeto que se chamava Renascença, onde as pessoas foram para a Restinga. A Ilhota era uma comunidade daquela região. Então aqui todo mundo tem muito a ver, nessas conquistas, nessas lutas, porque é muito semelhante os processos de enfrentamento da luta da questão da terra. E eu acho que isso aí é o preocupante no momento para nós todos, que é o processo do patrimônio territorial, que nós estamos entregando na cidade de Porto Alegre para especulação imobiliária. E eu acho que Minha Casa Minha Vida e a política habitacional do Ministério das Cidades tem que se voltar para isso. Nós precisamos ter um banco de terras, ter algum espaço público que a Caixa se comprometa junto com a Prefeitura de Porto Alegre, com as prefeituras municipais das cidades do Brasil, que eles também façam, que a gente possa, por exemplo, apresentar as áreas, e nós temos feito isso. A próprio exemplo da Protásio Alves, que o Paulinho traz aqui, nós perdemos não somente porque demorou, porque nós levamos até o DEMAB a área e nós fomos enganados, porque a informação foi passada para os proprietários daquela área e eles compraram a área e nos passaram a perna. Então nós temos que ter uma forma que a gente possa indicar áreas, junto no conselho das cidades, junto com a prefeitura, ter um espaço onde essas áreas elas possam ser levadas, mapeadas e levadas em consideração e que seja dado prioridade para a habitação de interesse social, porque senão é uma brincadeira, que nem tu colocou aqui. Nós nunca vamos ter condições de disputar o mercado com os nossos recursos que nós temos. E quero trazer também assim, aqui a Central de Movimentos Populares no Rio Grande do Sul, nós temos trabalhado desde os anos 80 nessa luta da regularização, depois da fundação da Central em 94, com obras do orçamento participativo, com recurso municipal, fazendo regularização fundiária também com as próprias moradores construindo as suas próprias casas, e que é uma luta desigual, uma luta selvagem, uma luta que realmente a gente não tem condições de enfrentar o poder. São relações de poder muito desumanas. Então, o que aconteceu? Quando nós conquistamos um governo de esquerda, o governo Lula, nós fomos dar conta das demandas. Havia recurso, nós tínhamos que fazer moradia. Então, a gente fez habitações sempre dentro de uma realidade que a gente acha que é sustentável, que nossos terrenos são de 300 metros quadrados, de 150 metros quadrados, em lugares próprios para moradia, com arejados, com qualidade de vida, com equipamentos públicos próximos, tentando dar conta, porque esses recursos é dinheiro dos impostos que está retornando para os nossos bolsos, que nós temos que lutar por eles. Então, o que nós queremos, assim, amanhã também já saiu um documento, eu quero só finalizar dizendo assim, que é impossível que, para a gente construir esse processo, que a Caixa se isente, por exemplo, do processo dos habite-se, que a Caixa se isente das questões, das relações com a prefeitura, das indicações das famílias. Isso não é possível. Senão é um processo que a Caixa dialoga diretamente com as prefeituras e deixa os movimentos de lado, os conselhos de habitação, as instâncias do orçamento participativo de lado. Quer dizer, tem que ser respeitada essas instâncias de participação popular. Eu acho que isso tem que ser colocado lá. A questão dos cartórios também. Nós fizemos uma negociação com a Caixa uma vez, nós estávamos sem recurso no cartório, que a Caixa disponibilizou o dinheiro. Nós fizemos uma pressão enorme, porque nós não tínhamos dinheiro para pagar o cartório, tivemos que tirar
do dinheiro da habitação, da obra. Então é um absurdo. Se tem uma lei, né, de cartorial que está em voga, então a Caixa tem que ser parceira. Então tem algumas questões, por exemplo, das substituições de famílias que tiveram que sair, né, das suas casas, porque morreram ou porque... Né, é um mistério fazer uma substituição. Então, a gente precisa se unir, acho que foi muito importante esse evento, e nós também queremos dizer, Vanessa, que temos muito prazer de estar aqui, e que nós também queremos um dia ir a São Paulo, Rio de Janeiro, para levar nosso data show e mostrar as casas que nós estamos fazendo também aqui no Rio Grande do Sul. Muito obrigada. Acho que não está ligado. Não está ligado. Em primeiro lugar, acho que é um prazer assim, estar na frente da Vanessa, é uma pessoa, uma parceira que a gente conhece, quem está aqui no movimento, né? Que está discutindo habitação nos últimos 20 anos. Menos, né? Menos, né? A gente vem conversando e vem sonhando juntos, né? Eu acho que é o momento, então, da gente voltar, né, nesse momento assim, de avanço da política habitacional, com tantos programas, do PSH, do Minha Casa Minha Vida, todo mundo sabe a diferença, né? Vide as casas do PSH, quanto se avançou. Mas mesmo assim, gente, eu sou ainda daquelas, assim, na linha do João Miguel, que acham que a gente não tem ainda um programa adequado para as organizações que são cooperativas, associações, né? Mas elas vêm se ajustando para acessar o recurso. É diferente. Então eu acho que está na hora, com essa base de estrutura pública, de estrutura de projetos, de recursos, né? Está na hora da gente talvez voltar a sonhar. E pensar sim em criar um programa mais adequado e voltado para a forma de organização de fato das cooperativas autogestionárias, ou das associações autogestionárias, né? Porque o que eu tenho visto, principalmente as mais antigas, projetos coxa de retalho. Nós temos um grupo de 200, vou comentar um exemplo, grupo de 200, 20 deu no PSH, aí depois pegou 30 lá no Resolução 460, mais não sei quantos no Crédito Solidário. É projeto coxa de retalho. Quem não está dentro disso, de nenhum, ou recurso, ou ganha um pouquinho mais, não financia com nada. Na verdade, a gente tinha que fazer um programa adequado à forma de organização do grupo e às necessidades desse grupo. E aí, e também o projeto não é um projeto pulverizado e igual para todo mundo. Um projeto de acordo com as necessidades das famílias que estão dentro desse grupo. Não é casa igual, casa pequena, casa de 40, casa de 50 para todo mundo. Não, é qual é a necessidade das famílias que estão dentro desse grupo. Então, eu acho que chegou o momento da gente começar a voltar a sonhar e, partindo da base desses projetos que foram construídos, esses programas, né, tentar sonhar com realmente, de fato, uma política mais adequada com quem está aí há muito tempo fazendo uma produção de interesse social. E, nesse sentido, pedir uma diferenciação, sim. Eu acho que não é vergonha, não é demanda no sentido assim, nós não estamos conseguindo concorrer com o mercado privado. É exigência. Diferenciação é exigência. Não temos que buscar terra e competir terra com os empresários. Muito menos, nem na questão cartorial, nem nada. Tem que pedir uma diferenciação para a produção de interesse social. Porque não há lucro, a produção está sendo voltada, está sendo feita diretamente para quem está demandando. Numa cooperativa, a direção e o associado é a mesma coisa, a empresa e o grupo é a mesma coisa, não há uma diferenciação. Então, essa noção, essa compreensão, acho que tem que mudar. E para isso, não só a gente pensar de cima, programas mais adequados, mas essa estrutura tem que ser adequada a dialogar com esses grupos. E aí é dentro da Caixa. Tem que ter também uma estrutura que possa pensar na negociação e na relação e no diálogo com as entidades. E não cair na vala comum. Porque senão às vezes fica difícil esse diálogo, né? Aí tu discute com um cara que trabalha com crédito, o cara que trabalha na engenharia, o cara que trabalha com técnico social, tudo meio fragmentado e te tratando como projetos, como se fosse o projeto do empresário e o projeto da produção de interesse social fosse a mesma lógica, que não é. Então a gente tem que pensar um diálogo que tem que ter uma estrutura específica para conversar com esse tipo de demanda. Né? E aí,
já que é um percentual qualitativo, concordo, Angélica, como é tal, o tipo de produção realmente tem que ser apresentado um painel, mas já que essa produção é uma produção menor, tentar investir nela como uma produção que pode ser diferenciada em termos de experiências. E começar a investir, a gente pode começar a pensar que tipo de produção a gente está fazendo e investir mais no sentido que ela seja de fato uma produção diferenciada, com uma qualidade, né? E que realmente a gente pode dizer, olha, a casa das cooperativas, lá, como é tal, casa de 69 metros quadrados, né? Terrenos com 300 metros quadrados, mas além disso, qual é a alternativa em termos tecnológico, ambiental? Quais são os outros recursos que a gente está utilizando? Agora é o momento da gente pensar isso e desafiar os projetos que está sendo produzido por esse grupo, para essa produção menor. E aí justifica uma diferenciação. Eu acho que a gente pode começar a investir mais recursos em projetos alternativos feitos justamente da produção de interesse social. E como a última questão, eu acho que é importante pensar o trabalho técnico social, né? Que eu nem falei meu nome, eu Cleusa, né? Sou técnica social e trabalho também para caixas, em alguns momentos, com terceirizada. Estou nos dois lados, né? Mas nos dois lados pontualmente. E o que eu acho difícil é porque a minha noção de trabalhar com grupos, com pessoas, é um trabalho processual. E não um trabalho que diz assim, tu vai fazer tantos meses, apresentar esse pacote, né? No sentido que esse conteúdo. Quando eu trabalho com pessoas, eu trabalho com as pessoas sabendo o nível de organização, de linguagem, de conhecimento, o que elas querem fazer, quais são os sonhos que elas têm, né? O que elas estão pensando naquele espaço. E às vezes, o tempo que a gente tem, não dá para fazer nada disso. Eu acho que a gente tem que repensar também, né? Eu acho que já fomos reconhecidos enquanto trabalho. Nos últimos anos da minha vida, em muitos grupos, eu sou voluntária. Não havia profissionalização nesse trabalho de acompanhamento das famílias, né? E aí é a disputa, porque muitas vezes a gente foi militante, né? Hoje a realidade é diferente, mas eu acho também que a gente pode avançar muito no que é esse diálogo necessário, fundamental, que se tem que ter com as famílias, né? Respeitando o processo e a organização dessas famílias, respeitando o sonho dessas famílias, né? E acompanhando, sim, elas nessa caminhada, né? Mas junto com elas, não com um conteúdo que vai acima delas. Tá? É isso. Primeiro, assim, acho que eu sinto muita falta disso. A gente tem que sentar, fazer diálogos críticos e que vão avançando e que vão apontando coisas, né? Senão, não sai do lugar. Eu acho que está faltando, de fato, o Conselho das Cidades deveria ser um espaço para isso, um dos espaços para isso. Infelizmente não tem sido, né? Mas os outros espaços que a gente vai criando, acho que eles têm que ter essa cara mesmo, tá? Então, a primeira coisa, acho que é entender esse espaço como espaço coletivo de criação. Que isso que pode avançar, que pode mudar. Uma outra questão tem sido a pauta de luta que tem chegado para o governo federal. Eu acho que, por exemplo, do Minha Casa, do Crédito Solidário para Minha Casa 1, do Minha Casa 1 para Casa 2, pré-edicadas, né? Tudo o que mudou foi por pressão, por proposta, por apresentação dos movimentos. Tudo. Não teve. Eu posso mostrar na resolução para você a assinatura, ó, essa linha aqui vem na proposta não sei da onde. Tal dia, esse dia aqui o pessoal fez isso aqui. Então cada coisa assim, só avançou porque foi para a pauta de luta. Acho que e precisamos o tempo todo estar fazendo isso mesmo, reconstruindo essa pauta, vendo o que já conseguimos, o que faltou, o que ficou para trás, para poder avançar. Então, várias coisas que vocês colocam aqui, eu tenho total concordância, já discutimos elas, já apresentamos em várias pautas e vamos continuar essas pautas. A questão da inadimplência, por exemplo, né, ela está na pauta desde que isso apareceu, até hoje ela não saiu da pauta do movimento, mas encontra no governo, e
aí, gente, eu acho que sim, pra gente não tem essa, né? É Caixa, Ministério, não, é governo. Problema do governo que se resolve, né? Para o governo, há uma posição de não abrir mão disso. E é uma luta que vai ter que ser feita mesmo, porque você não tem os mecanismos, né? Por mais que a Correio faça esse trabalho, acho muito interessante de fazer, mas você não tem os mecanismos de garantir a adimplência das famílias. Não tem mecanismo para isso. O financiamento é individual. O financiamento não é coletivo. No Uruguai, por exemplo, não existe o boleto da Cleusa, o boleto da Angélica, existe um boleto da cooperativa, e a cooperativa junta a grana e a cooperativa vai lá e paga. Né? É outro nível. Então, se hoje nós temos financiamentos individuais, é muito difícil que instrumento coletivo vai ter. E a outra questão que eu tenho, que eu coloco é essa, né? Se é papel do movimento fazer isso, é outra discussão. Mas eu acho que essa é uma pauta que vai permanecer, com certeza, aí que a gente precisa continuar nela, e há várias outras que vocês colocaram aí que eu forneço. Acho que amanhã a gente tem discussões que vão ser num ponto concreto, mas eu preciso dar uma boa notícia, né, gente? Senão eu preciso demais, né, Silêncio? Nós, há 10 dias atrás, aprovamos no Conselho da FDS a migração automática do crédito solidário 1 para o crédito solidário 2. Todas as famílias agora serão migradas. Sem pagar seguro. Vai ter uma grana para isso. A FDS vai botar uma grana para isso. Por quê, gente? Porque não deu certo. Porque tentou se fazer, e o que aconteceu lá com vocês, que foi o 31, ali, né? O 31 lá, o 32 não quis fazer, ferrou com todo mundo e tal. E não deu certo por vários motivos. Então, também não adianta ficar malhando em ferro frito. Então, agora foi aprovado, o Ministério tem que publicar a resolução, aí a Caixa vai ter um prazo para fazer, mas efetivamente é uma coisa que só também aconteceu depois que meteu a cara no poste. Tentou fazer, que está com uma inadimplência altíssima, tem processos de obras que não acabam, tem dinheiro preso por causa disso, então a obra não termina, é preciso o seguro comendo, e aí você fica o cachorro comendo o rabo e não anda nada, né? Então, mas por que chegou nesse entendimento? Aliás, por que chegou no entendimento que o seguro não era uma coisa adequada a aplicar esse perfil de população? Porque os movimentos fizeram uma luta em 2006 e 2007 sobre isso. No final de 2007 foi aprovada o crédito solidário 2, que extinguiu os seguros, né? Sobrou esse rabo para trás do 1. Mas, ou seja, essas mudanças elas foram feitas. E aí, uma coisa que a Cleusa fala, que eu acho perfeitamente, e eu assisto isso desde o começo. Né? Eu estava no Ministério das Cidades quando foi criado o crédito solidário. Qual foi a história do crédito solidário? Tinha uma luta, os movimentos tinham uma luta para fazer um programa gestionário do governo federal. Tinha um compromisso do presidente Lula e do ministro Olívio, que eu tive o grande prazer de trabalhar com o Olívio, isso eu não vou esquecer nunca na minha vida. O compromisso de fazer. Só que não tinha grana, não tinha modelagem e tal. Vamos pegar o negócio que tem aqui, que é esse tal de FDS, e vamos fazer um programa com esse dinheiro que tem aqui. Era para ser um programa, gente, transitório, enquanto não tinha o FINIS, porque a nossa grande bandeira era o FINIS. O que aconteceu no fim da história? Né? Parece alojamento provisório, né, de favela, né? O provisório virou permanente. O FINIS, no final das contas, foi descartado, foi descartado como alternativa, e aí é outro debate bom para fazer também, porque acho que a gente não pode também esquecer dessa história, né? E o FDS ficou, na hora de Minha Casa Minha Vida, ficou, então faz o seguinte, então vai botar um tantão de dinheiro no FAR e a gente adapta o fundo de arrendamento residencial para ser o programa Minha Casa Minha Vida, que não tem nada a ver alho com bugalho, e a gente adapta o FDS para receber recursos do AGU para fazer o Minha Casa Entidades, que é completamente... Do ponto de vista da gestão, se alguém que estuda isso aqui, é um absurdo, né? É um fundo oneroso, com recurso dos bancos, com um conselho gestor que é formado pela FEBRABAN e recebe dinheiro orçamentário para tocar um programa com
entidade, que nem tem assento no fundo, tem, no conselho do fundo tem. É um negócio completamente um espantalho. É um negócio feito, mas feito porque era o que tinha para fazer também. Não tinha outro espaço, não tinha outro instrumento e foi feito nisso. Então, essa coisa de sempre ser uma coisa adaptada, uma coisa remendada, né? Eu sempre brinco, né? Eu sou gordinha, né? Então se eu chego lá na loja, a moça fala assim, tem PMG. Eu falo, moça, eu não sou nenhuma dessas coisas aí que você está falando, né? E aí ela me dá uma calça, ó, vai servir. Vai, se você apertar, vai servir, né? Eu fico lá tentando enfiar a calça. E o programa é a mesma coisa. Os programas foram feitos numa outra modelagem, pensando no crédito imobiliário, chama crédito imobiliário ainda, né? Chama, pensando na produção da unidade, ele tem outra concepção e a gente adaptou para fazer com as entidades. Eu concordo que a história tem que ser de outro jeito, tem que ser por outra via, tem que ser meio que destruindo para construir, né? Porque senão a gente vai ficar o tempo todo adaptando. Algumas adaptações, de fato, trouxeram melhorias para o programa, né? Eu não tenho dúvida disso. Só que ele ainda tem um vício de origem que não consegue se separar. Também acho importante uma coisa que eu colocar, a questão dos parâmetros, de padrões, de cultura local. Isso também tem sido um dilema que o Ministério das Cidades, né, as especificações são do Ministério, né, um dilema que o Ministério vem se colocando desde sempre, né, porque nós não construímos um sistema nacional de habitação e interesse social. Nós não construímos um sistema que tem sistema estadual e sistema municipal, aonde esse tipo de questão poderia ficar perfeitamente para o município. Só que nós não construímos esse sistema e aí vivemos naquela dicotomia, naquela história linda, né, que tem a ver com a guerra fiscal, tem a ver com guerra com a forma que o município se relaciona, com a forma que o município se estrutura, quem fez a sua legislação de usurpação de solo, quem não fez, e que no final o próprio Minha Casa Minha Vida incentivou que essa competição dos municípios ficasse cada vez mais não saudável, né? Nós temos um prefeito, um companheiro que veio do movimento popular, é prefeito da cidade de Alfenas, em Minas Gerais. Eu falo que ele é uma figura que merece esse definimento, que eles fizeram um plano de habitação, o diretor fez um plano de habitação discutido, participativo, e que discutiram que aquela cidade não tinha aporte para ter conjunto habitacional com mais de 100 unidades. Que eram pequenos núcleos, a cidade tinha terrenos marcados como museus. As construtoras falaram, não, só vale a pena fazer isso para mais de 300 unidades. Então não faz. Não, eu vou fazer na cidade vizinha, pois faça. Pois faça, e todos os terrenos foram para as associações que estão fazendo lá através das entidades. Agora, quantos prefeitos Luizinho a gente vai achar no Brasil inteiro? Né? Que teve... O social tem que forçar o prefeito. Exatamente. Não, mas é todo um processo, eu estou dizendo isso. Que o nosso sistema está incompleto. Está incompleto. Então, também a gente, o voluntário, ele também meteu essa pancada na mesa também, né, contando com o movimento que tinha apoiando essa proposta, tudo. Mas, claro que a oposição disse, tá vendo? O prefeito expulsou da nossa cidade as construtoras, nós perdemos mais de 500 casas no nosso município por causa desse prefeito. Ou seja, é preciso ter uma construção de um sistema que está incompleto, né? Eu ia falar uma questão da compra antecipada, que também foi falada aqui, acho que amanhã também a gente pode conversar um pouquinho melhor sobre isso. De fato, foi criado, foi uma briga danada e muita gente não sabe que existe, inclusive dentro da Caixa. Então nós estamos abrindo. É verdade, isso aí sem nenhum problema dizer isso. É verdade. E é uma forma por quê? Porque é uma coisa que o sistema nunca quis fazer. Então muitas vezes já foi companheiro nosso que foi com a resolução na mão, falou lá na ajuda, olha aqui, essa resolução aqui que eu estou falando para você aqui, olha ela aqui, né? Que ele levou para dentro da Caixa. Isso já aconteceu, né? A gente está tentando disseminar mais isso. O movimento nacional, a CMP, a União e a CONAN vão fazer agora em maio, em parceria com a Caixa, um seminário para discutir isso, para tentar disseminar no Brasil inteiro,
nós vamos lançar agora, a partir do mês que vem, uma cartilha para orientar as entidades. Né? Mas depois a gente pode conversar, amanhã a gente pode conversar sobre esse assunto sem nenhum problema. A questão da terra, eu concordo com todo mundo que falou que a gente tem que ter uma política pública de terra. Não existe uma forma de que no mercado vai resolver. Quem acredita que o mercado vai resolver está em outro planeta, porque não vai resolver. Agora, uma política pública de terra tem que ser uma política completa. Não é também a política pública de terra, como já fez em várias épocas, de premiar a especulação imobiliária. Nós tivemos apropriações que foram um favor para os proprietários especuladores deixar a terra engordando lá. Então tem que fazer fechar o processo, ter sim os instrumentos garantidos para a cidade, ter sim o conselho gestor, tem que fazer isso simplesmente. Bom, antes que ele seja expulso, né? Antes que ele seja expulso, a questão de regularização, de urbanização, de áreas já ocupadas, de vilas. Essa é a outra perna da política de habitação, né? Que é o PAC, que são os de urbanização de favelas, né? De assentamentos que os universidades também têm. Só que desses, nós estamos fora. E eu acho que é uma outra frente que o movimento teria sim, espaço, já fez, né? Que é também a urbanização com autogestão. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que voltar a discutir, porque a gente de fato perdeu. Gente, não consegui responder tudo, com certeza. Eu quero depois pegar aqui com o Felipe a lista de e-mails de vocês que me permitem a gente estar se comunicando e se puder amanhã a gente mais